Tem um papel aqui, alguma coisa? Bom, gente, vamos lá. Vamos dar aí início ao Morning Call de sempre, num modelo um pouco mais dinâmico e moderno. Eu não consigo ver de fato quem já entrou ou não, mas eu acho que seguindo aí todos os moldes que a gente faz de dar uns minutinhos a mais, o pessoal vai entrando e a gente vai falando. Hoje tem bastante coisa para acontecer, bastante coisa para falar. É, então, eu acho que dá tempo do pessoal ir entrando e pegando a notícia à medida que a gente for falando. Bom, não tem como ser diferente. A notícia principal de hoje tem que ser o ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. Foi o maior ataque ao Oriente Médio em mais de 20 anos. E nesse modelo a gente teve como principal consequência a morte do líder religioso do Irã, além de uma série de autoridades também. Um ataque que já vinha sendo premeditado pelo mercado há bastante tempo. O Trump já tinha feito uma série de ameaças, uma série de apontamentos sobre como isso seria feito, da maneira como isso seria feito, principalmente nas consequências que a gente teria, principalmente na soberania americana e no estabelecimento de uma nova ordem, né, que já é algo que vem sido falado há bastante tempo. É, Fora isso, comentando um pouco dos impactos, né, que eu acho que é o principal a ser pontuado, a gente vai ter consequências bem drásticas, no meu entendimento, aí, numa série de ativos de risco, de maneira generalizada. É, a gente já tem algumas prévias, né? Então, alguns desses ativos negociam durante o final de semana, outros abrem mais cedo na segunda, então a gente já tem uma especulação do que pode acontecer ao longo aí da semana e na abertura dos mercados, que eu acho que vai ser bem volátil, tá? Eu acho que o mercado hoje vai ter uma série de é, idiosincrasias de cada moeda, de cada país, de cada risco nacional, risco soberano, né? Mas em linha geral, o que já está dado, que o petróleo vai disparar. Então, a prévia do Brent é que a gente vai ter uma alta aí de algo próximo de 10 a 13%. Chegou a negociar mais 13% em relação ao valor negociado antes dos ataques. Particularmente, eu acho isso bem pouco, tá? Se você considerar tudo que a escalada da guerra pode trazer e pode acarretar como consequência, 13% de alta no barril de petróleo parece bem pouco expressivo, frente ao que ainda pode andar. É, a OPEP fez uma reunião no domingo e falou que vai aumentar a produção, mas ainda assim eu acho que o valor divulgado de aumento de produção é, não condiz com o valor que de fato tende a ser apreciado pelo barril de petróleo. Então a gente vai ver aí uma escalada bem forte do petróleo e isso historicamente tem um impacto não só nas curvas de juros dos Estados Unidos, que impacta todas as curvas de juros no mundo, mas em linha geral o petróleo dispara, o que tende a ser assim, conhecido do mercado, sabido do mercado que toda guerra, ainda que muito cedo para falar de guerra de fato e tudo mais, mas toda guerra, todo conflito armado, ele é inflacionário porque você não só restringe a oferta, nesse caso de petróleo, de maneira generalizada, como a gente tem uma diminuição geral de ofertas de bens duráveis, né, tudo que demanda metal para um shift de produção bélica, né? Então, vai parar de fabricar carro, por exemplo, para fabricar tanque de guerra. Então, isso, por consequência, gera um aumento no preço de carros, o que tem um impacto inflacionário tradicional. Com isso, a gente tem uma depreciação dos juros, mas em linha geral, a gente tende a, perdão, uma depreciação não, uma apreciação dos juros, né? Então, para controlar
esse aumento essa diminuição de oferta, a gente tende a ter uma apreciação dos juros em linhas gerais ao longo de todo o planeta para controlar essa alta inflacionária, mas ainda assim, eu acho que é muito cedo para a gente falar em termos políticos, né? Porque aconteceu durante o final de semana, característico muito do Trump fazer emboscadas e tratativas bélicas. Acho que o apagar das luzes não é o melhor termo, mas assim, durante períodos onde tudo parece muito calmo, foi assim com o Maduro na Venezuela, foi assim com o ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra o Irã. Já foi dito de maneira muito explícita que vai ter retaliação. O que resta agora a gente entender e acompanhar é a magnitude da retaliação, de que maneira esse conflito armado, porque por enquanto ainda é um conflito, de que maneira esse conflito armado pode acarretar em consequências geopolíticas maiores. Então, o Irã vai atacar os Estados Unidos de fato, o Irã vai atacar o Israel, que está muito mais perto, a Rússia e a China vão prestar algum tipo de apoio ao Irã de alguma forma. Tudo ainda muito cedo para a gente cravar na pedra o que de fato pode acontecer e as consequências. Bem curto prazista, eu acho que a gente pode falar de alguns ativos de risco que de fato tendem a ter uma apreciação muito forte. O petróleo, como a gente comentou já, é a principal delas, principalmente pelos Estados Unidos e pelo Irã serem grandes produtores de petróleo dentro da OPEP. Então, a redução da oferta e o conflito armado envolvendo esses dois países tendem a gerar essa apreciação expressiva do petróleo, mas a gente pode falar de muitos outros que tendem a ter uma apreciação forte, né? Então, o ouro subiu 2% no final de semana. Eu acho que com a entrada aí dos grandes players institucionais, a gente vai ter uma valorização mais forte do ouro já nessa segunda-feira. Fora isso, eu particularmente tenho uma dificuldade de olhar o dólar como esse safe haven junto com o ouro, principalmente por ele estar diretamente afetado pelo conflito armado, tentando traçar um paralelo de alguma forma. Quando a gente teve o ataque terrorista no 11 de setembro, o dólar despencou no dia seguinte. Então é difícil entender e vislumbrar o dólar, ainda que seja tradicionalmente um safe haven, é difícil visualizar ele nesse cenário. O DXY, né, que é o dólar contra uma cesta de moedas, vem apreciando, subiu algo próximo de 1%, mas também eu acho que é mais pela característica própria do dólar de ser um paraíso de segurança, do que de fato pelo fato dos Estados Unidos estarem envolvidos no conflito armado, né? Então, particularmente falando, eu acho que o ouro é um ativo de segurança muito mais atrativo, não só pela demanda de bancos centrais. E se você considerar que bancos centrais fazem reserva historicamente ou em dólar e mais recentemente em ouro, eu acho pouco provável que bancos centrais mundo afora vão fazer reservas em dólares, principalmente com os Estados Unidos envolvidos em um conflito armado de maneira direta, né? Uma coisa é atacar a Venezuela, que é uma reserva de petróleo e um país numa ditadura e tudo mais. Outra coisa é atacar um país onde que há tempos vem levantando a bandeira de enriquecimento de urânio e tudo mais. Então eu acho que o dólar tende a perder essa característica própria dele de safe haven. Então eu particularmente não seria o tipo de pessoa que alocaria parte do recurso em dólar nesse primeiro momento. Então acho que o ouro tende a ter uma apreciação forte aí ao longo do dia, juntamente com, que nem eu comentei, o petróleo. O dólar vem subindo também, mas também eu acho que vai ter
se houver uma apreciação, uma continuidade do que a gente está vendo, acho que algo vai ser bem mais tímido do que os outros ativos de risco. Por fim, mas não menos importante, eu acho que vale a pena a gente acompanhar, principalmente como isso vai impactar nas vicissitudes que isso pode gerar em outros ativos de risco, né? Então, principalmente falando em taxa de juros, historicamente, quando a gente tem essa apreciação expressiva do petróleo, isso tende a ter um impacto inflacionário muito grande, né? Então, entender como o Fed vai reagir a isso, como o nosso Banco Central vai reagir possivelmente à taxa de juros do Fed. Eu acho que, falando de real especificamente, a gente tende a ver uma apreciação do real, ainda que o DXY esteja valorizando frente à cesta de moedas, né? Então euro, libra, ien. Eu acho que a gente tem tudo para ser um desses outliers e performar positivamente contra o dólar, principalmente pelo fato de que a gente não está envolvido. O Brasil historicamente tende a ser um país neutro em termos bélicos, principalmente nesses conflitos envolvendo o Oriente Médio e tudo mais. Acredito eu que a gente vai ter um tipo de rechaçamento institucional sobre a soberania de um país e tudo mais, mas acho que também não vai ser uma briga que o Lula vai querer comprar nessa altura do campeonato. Eu acho que o foco agora, estamos entrando em março já, em abril a gente já tem as pré-candidaturas oficiais, então eu acho que isso vai ficar um pouco apático institucionalmente frente às demandas do Lula especificamente, mas acho que vale a pena a gente acompanhar ao longo do dia aí como os ativos vão performar para eventualmente tomar uma medida e um posicionamento mais assertivo. Bom, acho que do conflito era mais sobre isso mesmo. Comentar agora um pouco do IPCA 15, que também foi um destaque da semana passada. A gente vem comentando aí sobre como o Banco Central tem feito uma política de juros bem data-driven, né? Então, ainda que o horizonte relevante do BC esteja um pouco mais para frente, a gente veio com um IPCA 15 acima do esperado, né? O que acaba pressionando os juros futuros. O curto não mexeu tanto, né? Porque o guidance do Banco Central já foi bem explícito sobre o corte, só que o mercado estava precificando, acho que talvez com um pouco mais de ansiosidade, o pace desse corte. Então, a gente já estava, grande parte do mercado já estava esperando 50 bases de corte para essa primeira reunião. Isso acabou arrefecendo um pouco. Para as demais reuniões a gente viu 50 bases precificado como principal corte para a reunião de julho, perdão. Então acho que vale muito a pena a gente acompanhar, principalmente se esse conflito armado tiver um impacto grande no petróleo, que é inflacionário, e um impacto grande nos juros americanos. Eu acho que o real, nesse caso, tende a ter uma depreciação, principalmente pela valorização dos juros americanos, né? Mas eu acho que vale a gente esperar uma semana para conseguir se posicionar de maneira mais assertiva, entender de fato como isso vai impactar os ativos de risco no Brasil, para ver se de fato o Banco Central vai levar isso em consideração. Óbvio que o câmbio está na conta do Banco Central, mas eu acho que vale a pena a gente esperar de fato para que lado o câmbio vai, para ter essa assertividade. E o Banco Central com certeza está fazendo a mesma coisa, né? Então, esse IPCA 15 vem mais forte porque o carnaval no Brasil historicamente é muito forte. Serviço provavelmente vai vir muito forte no IPCA cheio,
consumo também tende a ter uma apreciação muito forte. É, os núcleos, em linha geral, tendem a ter uma apreciação e tudo mais. Mas eu acho que o IPCA 15 não faz tanto preço nesse primeiro momento. Óbvio, pressionou os juros futuros, mas o guidance do Banco Central já está muito claro. Eu acho que a única coisa que a gente vai determinar ou não é a magnitude dos cortes, né? Então, que vai cortar já está muito bem estabelecido pelo Banco Central. Mas em linha geral, eu acho que vale a pena a gente acompanhar pelo menos mais uma semana, ver se a gente tem algum pronunciamento oficial de algum dos diretores, para ver se de fato a gente consegue ter um vislumbre se vai ser mais intenso ou não o ritmo de cortes. Bom, o Fox, assim, veio muito dividido. Se você olhar toda a composição do Focus, mas a gente teve uma redução da projeção da Selic para 2026. Há bastante tempo estava vindo algo aí na casa dos 12,5, 12,25. O 12 já é um número um pouco mais factível. Pelo que eu tenho acompanhado também dos grandes players institucionais, a gente também vislumbra, conjuntamente com o Itaú Asset, o BTG, esses juros ainda mais baixos do que o Fox está precificando, tá? Então, eu tenho acompanhado casos falando de juros para 2027 abaixo de um dígito. Hoje o Fox precifica 10% de terminal para 2027, mas eu acho que já é possível vislumbrar esses juros caindo com mais intensidade, sem considerar qualquer cenário eleitoral. Então, o cenário eleitoral, novamente, ainda é muito nebuloso. Quem de fato vai concorrer, tudo indica que o Flávio vai ser a pessoa de oposição ao governo atual. E a competitividade do Flávio ainda é muito incerta, insegura. Eu acho que serão os melhores termos. Hoje, poucas pesquisas ainda saem, muitas pesquisas ainda precificam o Tarcísio como um possível candidato. Então, de fato, eventualmente, se o Tarcísio efetivar a pré-candidatura a governo, de fato, as pesquisas já vão tirar ele do páreo, vai ficar mais claro e limpo a gente entender de fato a competitividade do Flávio Bolsonaro. Então, em linha geral é isso. A gente está com uma visão um pouco mais dovish em relação aos juros. A gente acredita que ele tende a ter uma queda um pouco mais acentuada do que o mercado vem precificando, do que o Fox vem precificando. Eu acho que a gente está bem amparado aí, não só pelas teses institucionais, mas também por uma série de fatores, não só internos e externos, que a gente acredita que os juros tendem a ter uma queda um pouco mais acentuada. Bom, falando um pouco de local, né, da Bolsa especificamente, a gente acredita numa apreciação forte das petroleiras, né? Então, Petrobras e PetroRio tendem a dar uma descolada alta, tentando acompanhar o petróleo. Particularmente, a gente sabe que a Petrobras tem um mandato de acompanhar o petróleo internacional, o Brent especificamente. Eu não sei se de fato a gente vai implementar isso. Eu acho que talvez essa seja uma medida populista fácil do Lula fazer. Então, a gente sabe que a Petrobras historicamente funciona em defasagem de timing em referente ao Brent, ou geralmente o Brent caiu e ela ainda não caiu para recompor mais caixa, ou então o Brent está lá em cima e para não ter aversão ao público, a população no geral, a Petrobras ainda não aumenta nas refinarias. Então é isso, historicamente a Petrobras sempre opera em defasagem
eu acho que talvez a magnitude da correção não seja tão intensa nesse primeiro momento. Eu acho que é um discurso eleitoral fácil e barato para o Lula. Falou assim, pô, a gente é praticamente autossuficiente em petróleo, então basicamente a gente não precisa seguir o Brent, óbvio, que é um mandato de risco da estatal, mas desde a Lava Jato. A Petrobras passou por uma série de ressignificações de governança e tudo mais, mas acho que é uma medida populista e eleitoreira fácil de ser feito. Então, isso vai ser o mercado antecipando essa correção nas refinarias, mas particularmente, eu não sei se de fato isso torna factível. Então, resta para a gente acompanhar também, mas pô, acho que isso é bem dado que a gente vai ter uma apreciação forte das duas hoje. Eu acho que também PetroRecôncavo também pode ter uma apreciação acompanhando aí o beta do Brent. Mas em linha geral é isso, tá falando um pouco de bolsa. Agora falando só um pouco de corporativo, a gente sabe da expressão forte do minério ao longo de todo 2025, a parte uma série de outras empresas tiveram uma apreciação forte também. Vale é um exemplo crucial disso, então fica fácil para as mineradoras, principalmente com a valorização expressiva do mineral, a gente ter essa apreciação forte da Aura Minerals. Então, junto com o Vale, a gente vai ter assim uma continuidade da temporada de balanços. Essa semana, na quinta-feira, de maneira mais específica, sai o resultado de Petrobras. Então, tem um peso gigante no Ibov. Eu acho que o mercado, tentando acompanhar e tentando entender o preço de petróleo atual, vai ter uma atenção forte para esse resultado em específico. Assim, divulgação de dividendos, que também faz bastante preço, também é algo para a gente continuar acompanhando. Gente, é isso. Em linha geral, acho que a gente conseguiu abranger as principais notícias e o que a gente vai olhar e acompanhar para essa semana. Eu queria agradecer a todos por mais um Morning Call. Estaremos aqui de novo na semana que vem. Eu acho que com cenários um pouco mais claros e um pouco mais efetivos de fato para onde os ativos de risco foram, para a gente conseguir se posicionar e posicionar todo mundo sobre a melhor forma, das melhores tratativas para conversar, para discutir, para debater. Então acho que para a semana que vem a gente vai ter um cenário um pouco menos nebuloso para a gente ter uma série de assertividades. Queria agradecer a todos pela presença nesse modelo novo. Na semana que vem estamos aqui. Beleza? Obrigado.